a psicologia positiva na segurança do trabalho. Como a gente transformar o ambiente de trabalho em um local que a gente consiga fazer com que as pessoas tenham ali uma mentalidade positiva. De fato, o profissional de segurança do trabalho, ele o tempo inteiro ele lida com situações onde as pessoas estão tomando ali decisões de risco, decisões que podem ocasionar um acidente. E às vezes é difícil a gente trazer essa questão da psicologia positiva para o ambiente de trabalho, atuando como profissional de SST. Mas isso pode ser uma estratégia que você pode utilizar para que você consiga mudar o comportamento das pessoas, para que você consiga de fato motivar aquele trabalhador. Isso quando se fala, por exemplo, de construção civil, quando se fala de uma indústria, de um parque fabril, de uma empresa de manutenção, ou até mesmo de uma empresa administrativa. Nós podemos sim utilizar essa psicologia positiva a nosso favor e principalmente trabalhando o nosso autoconhecimento e também buscando entender o porquê que cada colaborador toma decisões inseguras. E isso, quando nós falamos da questão da psicologia positiva, o foco é nas forças, ou seja, quando nós falamos de segurança do trabalho, o grande objetivo é prevenir acidentes, mas isso vai além da prevenção de acidentes, é a gente cultivar o bem-estar, porque quando nós falamos dessa questão de trazer as pessoas para um ambiente mais seguro, e sabemos que as pessoas tomam decisões o tempo inteiro, é fundamental a gente ter essa cultivação do bem-estar. Nós sabemos que o E-social está em alta, nós sabemos que a avaliação psicossocial do ambiente de trabalho também está em alta, e é fundamental a gente utilizar a questão da psicologia positiva, que é um tema amplo que a gente pode abordar dentro da segurança do trabalho, que vai englobar vários aspectos relacionados à parte da saúde, à parte mental. Ela estuda a questão das emoções positivas, a questão da facilidade, do que o colaborador se sente à vontade, quando principalmente a gente vai dar um feedback para ele. Então isso vai englobar sabedoria, criatividade, coragem, relacionamentos positivos por parte das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Então, isso, gente, de fato é focar em qualidades em vez de apenas trazer e reparar a fraqueza. Nós, como profissionais de segurança, geralmente vamos apontar as falhas, é o dedo podre na área. Se a gente conseguir, toda vez que for dar um feedback, trazer o colaborador para o nosso lado, fazer com que ele entenda que nós estamos ali atuando com um papel educacional, fica mais fácil. E isso é ir além da que a gente chama de conformidade. De fato, é a gente construir uma cultura de segurança proativa, uma cultura de segurança positiva dentro do ambiente de trabalho. Então, quando nós falamos de mente, e principalmente das pessoas que querem ter alta performance, a gente tem um lado negativo e o lado positivo. E o que a gente tem que fazer? Mudar a nossa perspectiva para, de fato, a gente ter resultados que vão fazer com que a gente chegue à excelência em saúde e segurança do trabalho. Algumas situações que a gente pode trazer de exemplos, que são situações negativas, né, a mente mais fixa, né, eu não aguento mais este emprego, isso é muito comum a gente escutar as pessoas trabalhando. Né? Então, o que a gente pode dar de exemplo com relação a isso? Aquele colega que não aprende, aquela pessoa que não quer atingir uma meta dentro da empresa ou organização. Às vezes as pessoas falam que os colaboradores não entregam com a devida necessidade. Por que a gente não pensa, por exemplo, ao invés de criticar, de falar que o colaborador não entrega com a devida necessidade, a gente falar que a gente vai treinar essas pessoas com resiliência, montar um time vencedor, que vai trazer grandes resultados para a empresa. A gente consegue mudar o contexto e a gente consegue trazer as pessoas, de fato, para o nosso lado, porque a partir do momento que a gente tem uma situação positiva, uma mente de crescimento, de fato nós vamos conseguir julgar a responsabilidade para as pessoas que estão ali também na zona de conforto. Então é muito importante a gente ter
essa mentalidade positiva para impulsionar na busca por soluções e melhoria contínua dentro da área de segurança do trabalho. Então, a nossa comunicação, ela tem que ser positiva em saúde e segurança do trabalho. Não adianta a gente pensar que é batendo, que é com chicote na mão, que nós vamos conseguir mudar o comportamento das pessoas. Nós temos que ter a arte ali de encantar, de persuadir, de entender cada profissional, de cada comportamento, de cada indivíduo, escolher as palavras certas, uma linguagem ali que vai inspirar as pessoas com confiança, com ação, não apenas com medo, não apenas com a questão da punição, da advertência, de chamar a atenção. E isso é muito importante. Quando a gente vai se preparar, por exemplo, uma apresentação, ter a mentalidade positiva que a gente vai fazer um bom trabalho, reduzir a insegurança antes de palestras, de treinamentos. De fato, é um desafio todos os dias para nós que trabalhamos com segurança do trabalho, conseguir fazer um trabalho que vai engajar, trazer um engajamento para as pessoas. Ou seja, quando eu falo engajamento, quando a gente utiliza palavras positivas que vão encantar, que vão persuadir as pessoas no TDS, isso é algo importante. E isso tem a ver com mudança de cultura. Ter coragem para superar desafios na comunicação, pessoas que têm medo de falar, utilizar essas técnicas, principalmente relacionadas aí ao autoconhecimento na nossa rotina diária de saúde e segurança do trabalho. Tem o famoso estado flow, né, que é a imersão total na segurança. Esse estado flow, ele permite que o indivíduo, ele de fato esqueça acontecimentos passados, que o indivíduo ele fique no presente e também ele foca totalmente naquilo que ele está fazendo, naquela atividade que ele está desempenhando, ou seja, no aqui, no agora. Então, a partir do momento que a gente consegue ter esse tipo de concentração, a gente vai de fato conseguir fazer um trabalho melhor. E é muito comum, quando se fala na área de segurança do trabalho, essa questão de pensar muito no passado, no futuro, aquela ansiedade ou até mesmo aquela depressão, ela nos atrapalha a gente entregar o nosso resultado. E isso vai fazer com que a gente não consiga ter uma alta produtividade em saúde e segurança do trabalho. Alta performance, alta produtividade em SST, eliminar o medo de fracassar durante uma apresentação, ter um equilíbrio entre mente e corpo, que é muito importante, o foco pleno em inspeções e treinamentos. Ou seja, é muito comum quando nós estamos falando de segurança do trabalho, quais as atividades diárias que nós temos. Às vezes você é um técnico de segurança solitário, que trabalha sozinho numa construção civil, é você que faz o DDS, é você que dá a integração, é você que faz as inspeções, faz as análises de risco, é você que faz as fichas de EPI. Então, às vezes, a gente não consegue se organizar de forma adequada. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma coisa de cada vez. Essa questão do estado flow é justamente quando você começa a fazer uma atividade, foco total naquela atividade, e você vai conseguir ali fazer o quê? Entrar nesse estado flow, que é justamente esquecer das outras coisas que você tem para fazer. E aí você não vê o tempo passar e consegue fazer de fato uma atividade de excelência. É a pessoa focada, feliz, ela tem um controle, a pessoa que tem confiança. É uma pessoa que é relaxada para fazer a sua atividade, não é relaxada de largada. Ela faz a sua atividade ali com alegria, né? Que é diferente de uma pessoa que está entediada, uma pessoa que está apática, uma pessoa que está preocupada, que está ansiosa. Então, esse estado flow na segurança do trabalho é justamente a gente estar imerso no nosso trabalho e fazendo uma atividade de cada vez. Como fazer isso? Ordem de prioridades. Do mais prioritário para o menos. E a partir do momento que eu tenho uma lista de tarefas e priorizo ela, e vou fazer uma de cada vez, e eu coloco a prioritária, né, em primeiro lugar, eu estou fazendo o que é o meu trabalho. Eu estou entregando, de fato. Isso, como alcançar esse estado flow na rotina de SST? Metas desafiadoras, né? Estabelecer objetivos que vai estimular sem te sobrecarregar. A gamificação, o que é isso? Abordar inspeções e DDS como desafios constantes de superação, fazer algo diferente todo dia no DDS,
nas expensões, no feedback com o colaborador. Ter congruência. O que seria isso? Ame o que você faz. Se você não gosta da profissão, aprenda a gostar. Isso é muito importante. Para você conseguir o quê? Potencializar os seus resultados e ser mais bem remunerado na área. E é importante também, gente, ter um equilíbrio. É fundamental a gente harmonizar as nossas competências na área com o nível de desafio de cada tarefa. Quando eu não sou muito bom naquilo que eu estou fazendo, de repente, na tarefa ali, buscar ajuda, pessoas que já têm um conhecimento maior, para estar ajudando você ali a ter uma melhor performance naquele resultado. Então, tudo isso são estratégias práticas para a gente ser o quê? Um profissional de alta performance. E isso faz com que a gente desenvolva o que? A mentalidade. São ferramentas, gente, que o dia a dia do profissional de SST deve desenvolver. Aquilo que eu falei, uma atividade por vez. Ou seja, evitar o modo desespero, que é querer fazer um monte de tarefa, que é o multitarefa, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É o funcionário pato. O pato nada, o pato voa e o pato anda, não faz nada direito. Então é fazer uma atividade cada vez. Organizar ali as prioridades, executar uma a uma e manter a concentração plena dentro do estado flow que a gente acabou de falar. O que é muito importante também é dosar a autocrítica, ou seja, a autocrítica ajuda na evolução, é lógico, mas quando a gente tem um excesso de crítica com o nosso trabalho, fazendo o julgamento de nós mesmos, a gente pode paralisar. E isso é importante a gente aprender a dosar para manter a motivação e a cabeça tranquila quando está executando uma tarefa dentro da área de segurança do trabalho. E o que eu falei no início dessa live, autoconhecimento, ou seja, entender ali as suas capacidades e habilidades. Isso, quando eu me conheço, quando eu entendo o que eu sou bom, vai facilitar o que a gente chama do alcance do estado flow, que é quando você está fazendo uma atividade, ela rende de forma automática, porque você está colocando energia naquilo, especialmente no ambiente profissional. Isso, gente, é desenvolver a mentalidade. Então, quando nós falamos de um futuro mais seguro e positivo na segurança do trabalho, é a gente ter cultura e segurança como valor dentro da empresa. Isso é evoluir na jornada. Liderança que vai inspirar e também vai engajar. O bem-estar como pilar da prevenção. Quando nós falamos de psicologia positiva e o estado flow dentro da área de segurança do trabalho, não são apenas coisas teóricas. Tem tudo a ver com a constância, tem tudo a ver com a repetição. Ferramentas práticas que a gente pode utilizar e que pode transformar a sua carreira de profissional de segurança do trabalho como um agente educacional, como um agente transformador de cultura. Isso faz com que você consiga promover ambientes de alta performance e satisfação plena. E o resultado é, com certeza, a sua valorização profissional e, principalmente, é você fazer com que pessoas vão para casa seguras e saudáveis após uma jornada de trabalho. Ok?